Bom, apesar do recuo na taxa de desemprego no Brasil, o país ainda sofre com 12 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho. O IBGE divulgou os dados nesta quinta-feira. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a economista do DIEESE, especialista em mercado de trabalho, Lúcia Garcia. Boa noite, seja bem-vinda, Lúcia. Boa noite, boa noite. Bom, eu disse que a notícia ainda era tímida. Era uma boa notícia, mas é tímido ainda essa recuperação. O que a gente pode atribuir? É a sazonalidade, por exemplo? O que está levando a gente a contratar mais? O mercado está respondendo? Não é sazonalidade, não. O que está acontecendo? É preciso que a gente faça uma breve retrospectiva aí do passado, lembrando que nós tivemos uma taxa de desemprego medida nessa metodologia do IBGE, que foi cadente, não é? Entre 2012 até 2014 e que nós tivemos nessa fase mais baixa de desemprego uma taxa média de 7,5% de desemprego, em torno de aí menos de 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, e a partir de 2015, principalmente a partir de meados de 2015, nós temos uma escalada do desemprego que atinge assim, o maior percentual, né, em meados, segundo trimestre de 2017, e que a partir de então nós estamos declinando suavemente. Então, qual é a nossa média nesse período de topo de desemprego? A nossa média está em torno de 11,5% a 12%. Nesse momento, nós temos uma taxa de 11,7%. Então, é como se a gente estivesse caminhando, subindo uma ladeira, e aí descansamos num platô. Tá? Então, é bom não aumentar o desemprego? Evidentemente que sim. Mas nós também estamos entendendo que nós estamos situados e acomodando num patamar muito elevado, certo? Sim. Bom, foi sazonal a redução? Não, porque essa redução do desemprego está acontecendo, é efetiva. Nós tivemos a razão do desemprego cair foi um aumento do emprego, um aumento de 1,5% em relação ao igual período do ano passado. Portanto, nós estamos, vamos dizer assim, a 7 palmos do fundo do poço. Né? Então, nós já estivemos no fundo do poço, né? E nós estamos lentamente nos acomodando, né, num espaço que é muito próximo do fundo do poço e muito longe da borda. Sim. Não é? O que me preocupa é essa expressão, esse verbo que tu está usando, acomodar. Nos acomodar. Quando a gente fala em precarização do trabalho, trabalho informal, terceirização, a perspectiva que a gente quer entender é para o futuro. Se nós nos acomodarmos, vai parecer que essa taxa de 10% a 12% vai ser uma taxa constante e normal para o futuro do Brasil. É preocupante isso. Quando tu diz acomodar, é nesse sentido? É nesse sentido. Nós vivemos um período de mudança econômica e política no Brasil que não foi à toa. As pessoas precisam entender que as nossas opções elas levam a consequências. Não é? Então, nós temos que nos preparar para um mercado de trabalho de taxa de desemprego mais elevada, rendimento mais baixo e trabalhos piores. Tá? Então, esse é o nosso novo lugar. Né? Quem nos trouxe aqui? Nós fizemos opções que foram nos endereçando a este lugar. Do ponto de vista técnico do mercado de trabalho, essas ocupações, por exemplo, que estão fazendo com que o desemprego plane, elas são ocupações que estão sendo geradas com boa qualidade? Não. A ocupação que está crescendo no Brasil é a ocupação do conta própria, ou do autônomo, né? Das pessoas que geram seu trabalho. Então, nós estamos falando de motoristas de Uber, nós estamos falando de pessoas, no ramo jornalístico, por exemplo, é muito comum hoje, as pessoas deixam de trabalhar como assalariadas, se constituem como empresas individuais e prestam serviços, inclusive, para grandes veículos de imprensa. Nós vamos encontrar isso nas empresas, não é? Estruturadas, não é?
que utilizam mão de obra técnica especializada, principalmente uma mão de obra mais madura. Né? E quem é que está ficando nesse núcleo assalariado? Né? Estão ficando as pessoas mais jovens, né? Que se submetem a contratos mais precarizados trazidos pela reforma trabalhista, que são contratos de tempo mais curto, então são mais voláteis, que têm rendimentos menores, né? Que não têm acesso a benefícios, por exemplo, o plano de saúde, por exemplo, o vale-refeição ou vale alimentação, enfim, uma série de benefícios que antes vinham ligados a isso. Vou deixar uma dica aqui, vou me intrometer no assunto, o livro que eu estou lendo agora, do Maurício Lazarato, que é O Homem Endividado, e fala-se muito sobre a precarização do trabalho. Sim. E esse momento de terceirização. Tu citaste os jornalistas, alguns colegas, a gente tem conhecimento, que saem de grandes veículos, abrem a sua MEI, né, são empresários de si mesmo, vêm com aquela ilusão e acabam trabalhando para empresas, sendo funcionários de empresas, como MEI, né, como terceirizado, sem os direitos. Aí perde férias, perde entre outras coisas. Exatamente. É interessante, se você quiser entender o contexto, fica uma dica aqui de literatura. A pesquisa do IBGE também mostra, e a gente conversou há pouco tempo com o seu Darcy Cunha, que representa a FGTAS, a gente tem sempre, nas nossas entrevistas, estimulado as pessoas a não desistir. Esse levantamento do IBGE mostra que as pessoas estavam desistindo de procurar emprego justamente para essa estabilidade, né, nessa taxa de desemprego. Esse fenômeno ainda permanece? Permanece. Nós temos um mercado de trabalho que tem exatamente o mesmo tamanho do mercado de trabalho de há um ano atrás. Então, nós estamos hoje com um mercado de trabalho no Brasil em torno de 105 milhões de pessoas. Né? Dessas 105 milhões de pessoas, cerca de 92 milhões ou quase 93 milhões têm trabalho. Né? E o restante, claro, são esses 12 milhões que estão em desemprego. Mas o nosso mercado de trabalho ele está acomodado num determinado tamanho, não é? Em termos de Brasil e em termos de Rio Grande do Sul, nós também temos informações que não são essas de outubro, mas são as de setembro. Nós temos hoje uma taxa de 8,3% de desemprego para o conjunto do Rio Grande do Sul, no conceito IBGE, não é? E isso faz com que quase 500 mil gaúchos estejam em situação de desemprego, não é? Agora, no nosso olhar sobre a região metropolitana de Porto Alegre, na época que nós tínhamos a pesquisa de emprego e desemprego, o que nós estávamos vendo? Que esse tamanho do mercado de trabalho na região metropolitana, sim, ele vinha se reduzindo muito. Então, a percepção do Darcy, né, o diretor técnico da FGTAS, é uma percepção muito das unidades Cines aqui da região metropolitana, onde as pessoas estavam desistindo de procurar. Bom, a chegada, a gente falou da sazonalidade, esse final de ano, o aquecimento do comércio, isso pode... Esse número, por exemplo, essas vagas de emprego temporário, também falei com o seu Darcy a respeito dessas vagas, isso entra nesse levantamento, isso é contabilizado, isso pode melhorar a situação de alguma forma? Sim, entram e vão amenizar as estatísticas agora no final do ano. Não é? Agora, essas vagas, e é preciso que nós lembremos, né, que a reforma trabalhista, ela nos trouxe a possibilidade de contratos de 90 e de 180 dias, que ao final se encerram e que na rescisória o trabalhador leva muito menos, não é? Porque ela já é previsto o final do contrato. Então, nós temos hoje um crescimento de vagas, é bem verdade, mas essas vagas estão muito nesses formatos. O formato do trabalho intermitente, o formato do trabalho temporário, não é? Que é esse trabalho de 90 dias, é esse trabalho de 180 dias, né? Que cabem na sazonalidade tanto do comércio quanto da própria indústria da região. Nós aqui, né, o alcance da TV Ubra aqui para o nosso Vale, né, o Vale ele tem uma sazonalidade muito marcada, não é, em relação tanto a componentes calçadistas quanto a calçado, e esse contrato de 180 dias ele cabe como uma luva. Isso quer dizer que nós temos em verdade, uma mudança institucional muito forte no nosso mercado de trabalho.
não é? E por isso eu digo que há uma acomodação. Por quê? Porque uma coisa é você ter um resultado de mercado de trabalho que está associado às oscilações econômicas, não é? Exclusivamente. Outra coisa é um contexto do mercado de trabalho em que nós estamos contabilizando dois problemas, a crise e a perda de direitos. Tá? Então, de fato, e é preciso agregar essas informações, que não é uma informação IBGE, mas é uma informação nossa, da pesquisa que acabou há pouco tempo, a perda de renda na região metropolitana de Porto Alegre, de 99 para cá, ela é razoável. E especificamente, se nós pegarmos a perda de renda do início da crise de 2014, 2015 para cá, é uma perda de renda acima de 15%. Então, quanto o gaúcho que reside na região metropolitana hoje, ele consegue auferir, ele consegue ganhar com o seu trabalho? Aproximadamente a mesma renda que se auferia em meados dos anos 90, ali por 95, 96, que, como a gente sabe, nós vivíamos a pior crise, não é, do mercado de trabalho da nossa região. Bom, Lúcia, eu comecei com uma perspectiva positiva, mas é importante a gente entender que, embora a gente tenha oferta de emprego, algumas ofertas estão surgindo, Sim. a gente precisa prestar atenção no tipo de emprego. E eu acho que Sim. os teus números nos trouxeram um pouquinho mais para o chão, para a gente botar o pé no chão e não comemorar nada ainda, porque a gente precisa entender agora essa nova dinâmica do mercado de trabalho. Aí vamos ter muitas disputas e capitalizações, busca de capitalização e de narrativas sobre os resultados da economia brasileira no ano que vem. A economia brasileira no ano que vem, ela vai crescer. Por quê? Porque quando a gente está vendo um resultado muito negativo, qualquer suspiro é um momento de celebração. Sim. Então, como nós vamos sair da lama, né? Nós vamos ter crescimento de PIB, nós vamos ter esses movimentos do mercado de trabalho e não vão faltar segmentos sociais, atores sociais e atores políticos que vão buscar capitalizar isso. Portanto, fique esperto. É só entender com mais serenidade, não é? Para que a gente possa todos entender melhor em que mundo nós estamos, não é? Por isso a gente tem especialistas como a Lúcia que aceitam o nosso convite e vem falar com a gente. Seja sempre bem-vinda, Luciana. Obrigada.